Olá, aluno! Seja muito bem-vindo à disciplina Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente. Eu sou a professora Angélica, vou me apresentar rapidamente para você. Sou enfermeira há 14 anos, tenho especialização na área de saúde da mulher e também sou mestre em enfermagem pela Universidade Estadual de Londrina. Nessa disciplina, a gente vai adentrar ao universo da saúde da criança e do adolescente. Eu sei que muitos de vocês querem seguir essa área, querem se especializar, né, na saúde da criança, em neonatologia, né? E aí é o momento da gente poder já ter contato com esses primeiros conceitos, com esses conceitos dessa área. E se você ainda nem quer trabalhar nessa área, fazer uma especialização, pode ser que depois de formado você venha a trabalhar, sim, também, né, nessa área. Então, super importante a gente tratar desse assunto, né, e todos os conceitos que a gente vai abordar durante essa disciplina. Na aula de hoje, a gente vai falar aí sobre as adaptações que o neonato sofre, né, que acontecem com ele logo que ele nasce, e também toda a abordagem tão importante que a enfermagem dá de assistência no alojamento conjunto, falando aí o que é o alojamento conjunto também. Na segunda teleaula, a gente vai falar sobre a UTI neonatal, né, e todos os cuidados aí de enfermagem. Também na terceira teleaula, a gente vai falar sobre a saúde aí da criança que está internada na enfermaria, né, em pediatria. E na última teleaula a gente vai abordar sobre a saúde da criança e do adolescente, alguns aspectos especiais importantes, como, por exemplo, urgências, né, na área da criança, certo? Então, vamos lá. Você já pensou? Será que nascer é simples? Será que quando você nasceu, foi simples esse processo de adaptação para você? E para as crianças que nascem, como será que é isso? Vamos ao quadro aqui, porque eu questiono, né? Nascer é simples? Já adianto o seguinte, que não. Nascer não é simples. Quando a criança nasce, ela passa por todo um processo de adaptação, né? Então, principalmente o sistema circulatório respiratório, eles têm modificações importantes ali que a criança tem que se adaptar. É o primeiro momento em que ela vai respirar, que vai entrar ar pelo seu pulmão. Então, o momento do nascimento aí é um momento de transição bastante importante. A criança estava, né, o feto estava dentro do útero, recebendo todos os nutrientes, oxigênio, pela placenta, né, então da mãe passando para a criança pela placenta. E depois, com o nascimento, nesse período extrauterino, então agora ele tem que se virar sozinho, não tem mais a placenta, né? E aí é um momento que o profissional de enfermagem tem que estar muito atento. Então, a gente tem várias considerações a fazer sobre essas adaptações e você tem que estar preparado também para realizar reanimação, né, neonatal, se precisar. Tem que estar ali tudo pronto, né, para realizar esse procedimento, certo? Nós vamos falar também sobre o alojamento conjunto, né? O que é esse alojamento conjunto, professora? O alojamento conjunto é um local onde fica ali internado após o nascimento a mãe com o seu filho. Então, se eles estão estáveis, eles ficam juntos durante 24 horas. E nesse momento de alojamento conjunto, a equipe de enfermagem tem um papel super importante, porque além de realizar vários testes e o acompanhamento e orientações com a família, faz o manejo do aleitamento materno também, né? Então, esse enfermeiro, o papel desse profissional é super importante no momento ali do alojamento conjunto. Então, vamos lá começar a nossa aula. Avaliação do neonato de baixo risco. Antes da gente começar falando sobre essas alterações que acontecem no momento do nascimento, né? Então, a gente tem nos vários sistemas ali da criança, tem algumas alterações e considerações que são importantes da gente saber e reconhecer, até para entender o que é fisiológico ou não, certo? É preciso, primeiro, a gente fazer aí a definição de alguns conceitos, como, por exemplo, o que é pediatria, né? Vamos ao quadro, então, porque a pediatria, né, ela é uma área aí
de conhecimento voltada para a saúde da criança, né? E dentro dessa área de pediatria, que vai do nascimento até a adolescência, a gente tem a área da neonatologia, que é aquele profissional que se especializa em realizar assistência ao recém-nascido de 0 a 28 dias, que é o período neonatal, de 0 a 28 dias. Então, a gente pode observar a definição, né, de neonato, neo, que quer dizer novo, e natal, nascimento. Então, um novo nascimento. Então, ele é um neonato. A gente também tem definição em relação ao adolescente, né? Então, o herbiatra é o profissional que cuida, então, do adolescente. Então, agora sim, a gente vai entender todas essas adaptações que acontecem aí no neonato, né, quando ele passa da vida intrauterina para a vida extrauterina. Então, a gente começa falando sobre o sistema hematopoético, né, que diz respeito aí à produção de células sanguíneas. Lá no período fetal, né, quando ele ainda está se desenvolvendo dentro ali do útero materno, a criança, né, o feto, na verdade, que ele é designado como feto, essa produção de células sanguíneas, elas acontecem no fígado e no baço e timo do primeiro ao segundo trimestre gestacional. Depois a medula óssea, né, ela começa a assumir esse papel a partir do terceiro trimestre, mas isso não está ainda totalmente desenvolvido, né, ao nascimento. Então, a gente tem aí características hematológicas que precisam ter para garantir a oxigenação tissular aí adequada intraútero e também após o nascimento. Depois a gente tem a adaptação hepática, né? O neonato, ele nasce com esse sistema bastante imaturo, né? E esse sistema ele é responsável pela liberação de bilirrubina. Então, por isso que muitas crianças apresentam aí icterícia fisiológica. Também é responsável pela coagulação sanguínea, pelo metabolismo dos carboidratos, pelo armazenamento de ferro, né? E nós temos também o sistema renal, né, que também é imaturo, né? Então, você percebe que esse neonato ele é super dependente, né? E está num processo de bastante imaturidade ainda, embora ele esteja desenvolvido. A parte renal, então, né, ela torna o neonato bastante suscetível à desidratação, à acidose, desequilíbrio hidroeletrolítico, né? Porque quando ocorre diarreia, vômito neonato, como esse sistema ele não está totalmente formado, não é totalmente maduro seu funcionamento, então ele descompensa muito rapidamente, né? E aí a taxa de filtração glomerular ela é baixa, é limitada, a capacidade dos rins de excretar o excesso de solutos irregular, a composição corporal de água também imatura, né? E quando o neonato ele urina, a primeira urina dele, ela deve estar presente aí em até 24 horas após o seu nascimento. E ela pode ter uma coloração aí mais avermelhada, né? E aí, se você se deparar com uma situação dessa, não se assuste, é fisiológico, certo? Então, a primeira urina do neonato pode se apresentar um pouco mais avermelhada. E as mães, né, se assustam bastante com isso, certo? Então, a gente precisa esclarecer, né, que é normal. Tudo bem? Quais mais alterações a gente tem, né? Vamos ali no quadro ver. O sistema digestório, né? Nós temos aqui também alterações relacionadas ao sistema digestório. Quando o recém-nascido nasce, ele precisa assumir algumas funções digestivas que antes eram realizadas pela placenta, como, por exemplo, a síntese de vitamina K. Só que a vitamina K, ela só vai acontecer quando tem ali uma atividade bacteriana no sistema gastrointestinal, né? E quando o recém-nascido nasce, isso ainda é estéril, ele nasce estéril. Então, nas primeiras semanas, essa síntese ela não é realizada de forma adequada.
Depois apenas é que ela vai estabelecendo conforme a gente vai colonizando aí o sistema intestinal. Depois o cardiovascular e respiratório. Esse daqui, ó, é de longe o mais importante. Por que, professora, é tão importante assim? Porque é o momento do recém-nascido respirar. Tem alterações circulatórias aqui que são alteradas, né, por conta aí da respiração. Então, se essas alterações não acontecerem, vai alterar o processo de respiração do recém-nascido. Muitas vezes ele precisa de um suporte, de uma ajuda nesse sentido. Então, a gente tem que estar atento, certo? Então, a gente pode observar nesse esquema que a gente tem a placenta aqui tem a placenta, né? E depois a gente tem 3 componentes que são super importantes nesse processo, certo? Que é o ducto venoso, né? Que vocês podem observar aqui que o ducto venoso, ele vai fazer uma manobra, né? Para que não passe o sangue, né? Para o fígado. Ele faz a circulação do sangue aí para que a gente não tenha passagem no fígado. Depois, a gente tem aqui o ducto arterioso. Ó, vocês podem observar aqui, tá? Esse ducto arterioso, o que ele faz? Ele faz com que pouca quantidade de sangue vá até os pulmões. Então, numa circulação normal, né, depois que há o nascimento, o que se espera? Que esse sangue, né, ele passe pelo pulmão, faça a hematose, a troca gasosa e depois retorne para o coração. Né? É assim que a gente aprendeu anatomia, na verdade, e fisiologia. Então, a gente espera que isso aconteça. Como na circulação fetal a gente tem aí esse ducto, o que ele faz? Ele não deixa que esse sangue vá até o pulmão. Vai apenas uma pequena quantidade para irrigar realmente os tecidos que compõem o pulmão, mas não para fazer hematose, até porque não tem aí um sistema respiratório, não entra ar ali para ter a troca. Esse oxigênio vem realmente da placenta pela mãe, certo? A gente tem outro importante componente que eu quero mostrar para você na figura, né, que é aqui o forame oval. Ó, vocês podem observar aqui, ó, que tem uma ligação entre os átrios, certo? Quando tem o nascimento, essa ligação, esse forame oval, ele fecha. E aí, quando há o fechamento, respira, né, fecha, então a gente tem aí a circulação sendo estabelecida. Então, depois que tem o nascimento, a gente percebe essa mudança. Fecha forame oval, também o ducto arterioso, né? O ducto arterioso ele vai fechar após 72 horas ao nascimento. O forame oval, logo que há o nascimento, ele já fecha. Pode ser que ele tenha alguma dificuldade de fechar totalmente, mas geralmente ele fecha. E aí a gente tem o início da circulação neonatal, certo? Que é a pequena circulação, coração, pulmão, e a grande circulação, certo? Que vem do pulmão e vai para todos os sistemas irrigar o coração, todos os órgãos do recém-nascido. Então, percebam que tem alguns componentes ali que são presentes nesse momento em que ele é um feto dentro da mãe e a mãe é que passa, né, o seu sangue através da placenta. E aí, depois do nascimento, a gente faz o quê? Corta o cordão umbilical, não corta? Então, quando há esse corte, o que acontece? Não tem mais suprimento vindo pela mãe. Então, esses mecanismos acontecem para que o recém-nascido consiga, então, fazer aí a respiração, né? Então, tem a entrada de ar, que até então havia líquido nesse local, né? Então, até o mesmo processo de nascimento, ele facilita com que vá eliminando esse líquido do pulmão. E aí tem a respiração e a circulação, como a gente conhece na criança e também no adulto, certo? Nós temos ainda outras alterações aí de adaptações, na verdade, neonatais, né? Nós temos o sistema imunológico, né, no neonato. O sistema imunológico, ele é totalmente sem defesa. Então, a criança nasce sem defesa, certo? Como conferir defesa a ela? Através do aleitamento materno, onde a gente vai ter aí
a passagem de anticorpos de forma passiva da mãe para o recém-nascido, né? Então, a importância da gente estimular essa criança, senão ela está totalmente suscetível para as infecções. Tudo bem? Vamos ao quadro ver outras adaptações. A gente também tem aqui o sistema neurológico, né? Que a gente até avalia através dos reflexos presentes na criança, né? Se estão presentes ou não. O sistema neurológico também ele é responsável pela primeira respiração, né? Como a gente falou, pelo equilíbrio ácido básico, pelo controle de temperatura corporal. E nesse momento a gente tem que fazer uma ressalva em relação à temperatura corporal, porque a criança ainda tem uma dificuldade de realizar esse controle de temperatura, né? Então, ela perde calor muito facilmente. Então, sabendo disso, a gente tem que secar ela, né? Tem que deixar ela aquecida, considerar a temperatura do ambiente também, né? E, então, são algumas, né, situações aí que podem acontecer, que podem prejudicar ainda mais a adaptação desse sistema. Vamos ao quadro que a gente tem mais aí, né? O sistema endócrino. O sistema endócrino, né, com a interrupção aí da circulação placentária, os níveis de glicose e de cálcio diminuem. Então, colocar essa criança para mamar, né, embora ela nasça com uma reserva, mas é importante para a gente prevenir a hipoglicemia. Temos também o sistema tegumentar. A pele torna-se a principal linha de defesa contra as infecções. A criança pode nascer aí com vernix caseoso, que é uma barreira protetora para essa criança. A gente vai falar dele daqui a pouco. O músculo esquelético, né, que é a ossificação da criança, ela é incompleta ao nascer. Então, a gente pode observar que os ossos são desunidos nas suturas, dando origem aí às fontanelas anterior e posterior. E o sistema reprodutor, que é imaturo também. No sexo feminino ocorre a descida aí do testículo no saco escrotal. Quando a gente tem o nascimento, a gente pode ter também um processo que pode acontecer, né, de complicações, como a distócia, uma dificuldade aí para acontecer o nascimento. Mesmo sabendo que o parto, né, é um processo fisiológico, a gente não está livre desse tipo de intercorrência, né? Então, quando alguma anormalidade acontece, a gente diz que está acontecendo aí uma distócia. Uma das distócias que acontecem é o tocotrauma, né? O tocotrauma, ele está relacionado aí com as diversas tentativas que o feto realiza para realizar a passagem pelo canal de parto. E essas sucessivas tentativas podem fazer com que ocorram lesões, hematomas e até mesmo fraturas, né, na região aí de crânio da criança, certo? Então, os fatores que predispõem a isso são as disfunções uterinas maternas, o trabalho de parto quando ele acontece de forma muito rápido ou quando ele é prolongado ou acelerado, quando a gente tem uma desproporção céfalo-pélvica materna, macrosomia fetal, então quando a gente tem fetos grandes, ou mesmo em gestações múltiplas ou quando tem alguma anomalia congênita. Nós também temos uma situação que pode acontecer, que é a perianóxia neonatal, onde a gente pode ter aí o acometimento de hipóxia, né, ou anóxia neonatal, que é uma irrigação de oxigênio baixa ou nenhuma. E esse processo, ele leva aí a uma lesão irreversível do sistema nervoso central, certo? E tem alguns aspectos que a criança pode apresentar, né, decorrentes aí dessas lesões por conta dessas tentativas de saída do feto, como cefalohematoma e a bossa serossanguínea. Só que essas são condições aí em que a criança pode apresentar esse aspecto aqui, como a gente pode ver no quadro, né? Pode aparecer uma bossa, assim, e quando a mãe olha isso, ela se assusta, né? Então, você agora já vai saber que isso é algo que acontece por conta aí dessa dificuldade de nascimento e também que é algo que o organismo dessa criança vai absorver aí
em alguns dias ou algumas semanas, tá? Então, para a família ficar tranquila em relação a isso. Resolução da situação problema sobre mecônio. Vamos entender essa situação problema que aborda sobre o mecônio. O que é mecônio? Você já ouviu falar sobre isso? Vamos lá. MA, 32 anos, primigesta, está nas primeiras 24 horas de puerpério, foi admitida na unidade de alojamento conjunto às 6 horas. Durante o exame físico, a enfermeira Lívia notou que o neonato apresentou mecônio em fralda. A mãe do neonato, ela ficou assustada com o aspecto das fezes, né? Que esse aspecto do mecônio, ele é mais espesso e tem uma coloração verde escuro, né? E aí a mãe perguntou se aquilo era normal. Diante do exposto, como você ajudaria a enfermeira Lívia a intervir nessa situação? Então, de acordo com isso que aconteceu com a enfermeira Lívia, né? Poderia acontecer com você também na prática, né? O que você falaria para essa mãe que está com essa dúvida? Eu vou ajudar, então, a responder essa questão. Vamos ao quadro que a gente tem ali uma figura, né, do que é essas fezes, né, que é o mecônio, que são as primeiras fezes do recém-nascido, costuma ocorrer aí entre 24 a 36 horas de vida. E aí, essa é fezes denominada fezes de transição, né? Então, ele tem esse aspecto e essa coloração amarelo esverdeada, né? Mais liquefeita, espessa também. Então, é um material viscoso, né? E é composto por sais biliares, células epiteliais de descamação, suco digestivo e o lanugo, né? Que é uma pequena penugem que recobre a pele do feto. Então, tudo isso compõe aí as primeiras fezes do recém-nascido. À primeira vista, quem olha pode assustar, mas é algo fisiológico. Na verdade, o fato da criança apresentar fezes indica pra gente que o ânus dela está perfurado. Então, é importante a gente ter observado isso no alojamento conjunto, né? Então, enquanto ela estiver internada lá, é importante que a criança apresente pelo menos uma evacuação, para você saber que está tudo certo com a formação ali do sistema digestório dela, certo? Gastrointestinal. E importante, né, em relação ao sistema gastrointestinal, o estômago de um neonato, ele comporta aí de 30 a 90 ml apenas, certo? E o esvaziamento desse estômago, ele acontece de 2 a 4 horas. A atividade peristáltica aí, ela ainda é bastante incoordenada. O recém-nascido, ele regurgita bastante, e ele pode ter uma perda aí de peso de 5 a 10% do seu peso de nascimento. Então, isso é esperado que aconteça. Ela nasce com peso, no outro dia você vai pesar, ela já reduziu de 5 a 10%, certo? Isso também é normal. E aí a gente tem que observar também essa capacidade gástrica na criança, né? Porque tem crianças que conseguem amamentar, a gente estimula, tem crianças que são contraindicadas à amamentação, como por exemplo mães que estão HIV positivas. Então, nesse caso, a gente começa a introduzir leite artificial. Então, é importante estar atento à dosagem, né? Até mesmo para comportar essa dosagem aí no estômago da criança. Assistência ao neonato na sala de parto. Tem algumas informações importantíssimas em relação a esse momento de nascimento. Então, a gente observou as alterações que podem acontecer quando a criança nasce e agora a gente vai falar sobre o que o enfermeiro tem que estar atento, o que tem que estar pronto, funcionando, né, no momento do parto. Então, na sala de parto, o enfermeiro é responsável aí por vários aspectos. A gente vai observar, então, como ele se prepara para isso. Vamos ver aqui que esse período, né, perinatal, ele é uma das etapas mais críticas da adaptação neonatal, né? Então, às vezes o pré-natal foi tranquilo, sem intercorrências, o trabalho de parto também está seguindo sem intercorrências e às vezes na hora que a criança nasce, há alguma dificuldade em relação à adaptação e ela vai precisar
de assistência, tá? Então, pensando que ela pode precisar de assistência, lógico, né? Se tudo ocorreu tranquilamente, pré-natal, né? Sem intercorrência, não teve nenhum problema em gestações anteriores, o próprio parto tá tranquilo, isso, dela precisar de assistência, fica aí um percentual bastante baixo, mais reduzido. Mas mesmo assim ainda há a possibilidade. Então é importante que os profissionais estejam preparados, prontos. Pode acontecer? Então eu vou estar pronto se caso acontecer para essa intercorrência, para atender essa intercorrência. Então vamos ao quadro que a gente tem que observar primeiro a anamnese materna. Então eu vou observar aí o cartão gestacional dela, vou fazer aí uma anamnese quando possível, né? A gente sabe que ela vai estar em trabalho de parto. Mas assim, eu preciso saber importante, como foi esse pré-natal, se ela tem gestações anteriores, como foi essas gestações, tiveram intercorrência, teve intercorrência em partos anteriores, né? Como está evoluindo esse trabalho de parto, né? Se teve algum problema aí com o recém-nascido durante a gestação, tudo isso é informação que vai nos direcionar a estar preparado para o atendimento a esse neonato. Então, a sala de parto, ela tem que estar aquecida, isso também é importante e é uma briga essa questão do aquecimento da sala, porque os profissionais querem que fique numa temperatura de ar-condicionado mais baixo, mas a gente vai pensar no quê? Na criança. Vamos lembrar que ela tem uma dificuldade para poder armazenar aí a temperatura do corpo, né? Então, por conta disso, a gente vai manter uma temperatura da sala entre 23 e 26 graus, para que a criança consiga manter uma temperatura entre 36,5 e 37,5. Porque quando ela tem uma dificuldade para manter a sua temperatura corporal, ela também apresenta um gasto energético maior, certo? E aí a gente vai observar todos os materiais e equipamentos necessários para atender essa criança. E mesmo que esteja tudo tranquilo, a gente vai se preparar para a intercorrência. Então, eu vou fazer todo o teste com equipamentos que estão funcionando. Né? O aspirador está funcionando, tem o campo ali estéreo seco, tem ali o berço aquecido, tá tudo certo, tá tudo funcionando, tá aquecendo, né? Eu vou observar tudo isso. E a equipe, ela tem que estar capacitada em reanimação neonatal. Então, a gente vai falar sobre alguns procedimentos de enfermagem, embora eles não necessariamente devam acontecer nessa ordem, tá? Mas para você entender aquilo que a gente faz, a enfermagem faz no momento em que a gente recepciona esse neonato de baixo risco, no momento em que ele nasce. Então, a gente vai colocá-lo aí em campos estéreis, né? Secar delicadamente esse neonato. A gente sempre começa a secá-lo pela cabeça, porque a cabeça é a parte do corpo maior dele, então a perda de calor é maior pela cabeça. Então, a gente começa a secar pela cabeça, vai eliminando aí os campos úmidos. Em relação à aspiração das vias aéreas superiores, a gente só vai aspirar vias aéreas se for necessário. Porque há um tempo atrás a gente fazia essa aspiração de forma rotineira e hoje não há mais indicação para fazer isso de forma rotineira. Eu vou fazer uma aspiração, por exemplo, sabe o mecônio, né? Aquela primeira evacuação mais espessa? Geralmente ele acontece depois do nascimento, mas tem alguns casos que o recém-nascido acaba eliminando esse mecônio junto com o líquido amniótico no momento do nascimento. Né? Então, quando o profissional olha isso, muitas vezes ele fica assustado. Mas calma, às vezes o líquido estava ali, né? O mecônio estava ali junto com o líquido, mas não necessariamente aquela criança aspirou aquilo. Então, eu preciso observar. Se aspirou, com certeza, vamos aspirar. Se não, vou só observar a criança, certo? Então, a gente não vai aspirar de forma rotineira criança. Tudo bem? Vamos ver outros procedimentos no quadro. Nós também vamos avaliar aí o Apgar, né? Então, criança nasceu, eu já estou avaliando o Apgar. Professor, o que é Apgar? É a avaliação da vitalidade do neonato. É um índice, né, que vai de 0 a 10 no primeiro e quinto minuto de vida, que a gente vai fazer essa avaliação. A gente vai avaliar a frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, irritabilidade reflexa,
coloração da pele. E cada item a gente vai atribuir de 0 a 2 pontos, né? E aí, ao final, a gente soma tudo, né? Isso a gente vai fazendo de forma mecânica, é mental, né? Não precisa nem ir anotando muito isso, certo? Com a prática você já vai fazendo, nasceu, você já tá avaliando. Então, se for de 0 a 3, ele apresenta sofrimento grave, 4 a 6, sofrimento moderado, de 7 a 10, ele tem a ausência de dificuldade de adaptar à vida extrauterina. Se tiver de 7 a 10, tranquilo, pode ir para o colo da mãe, pode apresentar para a mãe, certo? Mas se tiver menos que 7 no 5º minuto, a gente vai continuar avaliando a cada 5 minutos até o 20º minuto de vida dessa criança. Depois tem uma avaliação que a gente chama de carro-purro, que é feito pelo pediatra, né? Essa avaliação do Apgar também geralmente é feito pelo neonatologista, pelo pediatra também, né? Mas a gente sabe que tem alguns enfermeiros que fazem o parto, né? Então, nesse caso, ele também faz essa avaliação, tudo bem? O capurro, né, é feito pelo pediatra, ele vai avaliar o desenvolvimento de 5 fatores para determinar a idade gestacional do recém-nascido. Né, a textura da pele, pregas plantares, glândulas mamárias, formação do mamilo, formação da orelha, né, e os sinais vitais. Que nem sempre, se tiver tudo bem, todo bebê, né, ele nasce, todo recém-nascido nasce um pouquinho roxinho, tá? Então não se assuste, porque é o momento que ele tá respirando, se adaptando. Depois ele vai normalizando aí, né, a coloração da pele. A gente percebe então que tá oxigenando. Mas a gente vai observando, né? Se estiver respirando, se estiver estável, pode colocar no colo da mãe. Mas se não tiver, eu preciso já dar primeiras assistências. Então, só depois que a gente vai verificar aí os sinais vitais ou quando está instável, certo? Vamos ver outros procedimentos. Então, a gente apresenta para a mãe, coloca esse neonato num berço aquecido, faz o clampeamento do cordão, coloca pulseiras de identificação na criança, realiza os procedimentos de profilaxia da oftalmia neonatal, vitamina K e também a vacina de hepatite B. Depois a gente faz também as pesagens, né, as medidas antropométricas, na verdade, que é o peso, perímetro cefálico, perímetro torácico e a estatura. Importante aí colocar esse recém-nascido no seio para mamar na primeira hora de vida. A criança, como eu falei, ela perde calor muito facilmente, né? Então, ela pode perder calor por evaporação, né? Que é o neonato úmido pelo líquido amniótico, então ele vai perdendo calor. Por irradiação, que a pele descoberta é exposta a um ambiente contendo objetos com temperatura mais fria. E por condução, que é o neonato colocado em contato com uma superfície ou objeto frio. E convecção, que é o fluxo de ar no ambiente mais frio, aí afasta o calor do neonato. Então, é importante a gente observar essa temperatura do ambiente. Por que está tão atento à hipotermia, professora? Porque ela vai desencadear distúrbios metabólicos, como a hipoglicemia, acidose metabólica, tem maior risco para sepse. Né? Então, a gente tem que se resguardar em relação a isso, certo? Então, neonatos a termo, a gente vai manter eles em mantas. E os prematuros a gente coloca numa bolsa de polietileno. E a reanimação neonatal, que também é super importante. Aqui a gente tem os valores de referência, né, de temperatura, frequência respiratória, frequência cardíaca. O monitoramento da pressão arterial, né? Os valores vão depender aí do peso, da idade gestacional. Então, o neonato a termo é uma pressão arterial média de 60 milímetros de mercúrio e no prematuro em torno de 30. Então, o nascimento, como a gente sabe, né, já falou aqui, é um processo fisiológico, mas pode acontecer intercorrência. Então, a gente, nesse momento, se acontecer, temos que fazer reanimação. Quanto menor a idade gestacional e o peso do neonato ao nascer, maior a possibilidade dele precisar de uma reanimação. Então, por isso, saber dessas informações aí, junto com aquela anamnese da mãe. Determinar a necessidade, então, de reanimação, fazendo a avaliação da respiração e da frequência cardíaca, certo? Então, a gente vai falar aqui, seguindo a Sociedade Brasileira de Pediatria de 2016. Se a criança for maior que 34 semanas, tem algumas perguntas que você vai fazer. Primeira, recém-nascido é a termo?
Está respirando ou chorando? Tem um tônus adequado? Se você responder sim para todas, a criança pode ir então para o colo da mãe, né? A gente segue tranquilamente, ela está estável. Agora, se alguma dessas perguntas foi respondido não, essa criança deve ser encaminhada então para a mesa de reanimação neonatal, certo? E no momento do clampeamento, a gente observa também ela no clampeamento do cordão, tá? Quando a gente faz aí o corte do cordão. Nesse momento, a gente vai observar o quê? Se ela apresenta flacidez, se está sem choro ou apneia, a gente vai fazer esse clampeamento de forma imediata. Se ela apresenta um tônus bom, né, tá chorando, tá respirando, o clampeamento ele pode demorar um pouco, né? Então, se essa criança é maior ou igual a 34 semanas, a gente vai esperar de 1 a 3 minutos. Se for menor que 34 semanas, a gente vai esperar aí de 30 a 60 segundos, certo? Por que a gente espera para fazer o clampeamento? Porque quanto mais tempo a gente esperar, né, e a criança apresentar condições ali para que a gente possa esperar, mais ferro é passado para essa criança. Então, a gente tem uma proteção aí nos primeiros meses de vida dessa criança em relação ao ferro por conta desse de esperar um pouquinho mais para fazer o corte do cordão, certo? Vamos então no quadro, né, que a gente falou, né, pode ter definido então que essa criança, a gente falou não para alguma daquelas questões. Então, precisamos colocá-la no berço aquecido, né? Vamos aí prover calor, posicionar a cabeça em leve extensão, vias aéreas, a gente vai observar se tem secreção ou não, secar e desprezar os campos, né? CRN maior que 1,5 kg e reposicionar a cabeça necessária. Às vezes, fazendo isso, a criança já começa a respirar, né? Já começa a chorar, já melhora o tônus, mas às vezes não, né? E tudo isso tem que ser feito aí no máximo em 30 segundos. Aí eu vou observar a frequência cardíaca dela. Se essa frequência cardíaca estiver menor que 100, ou né, com apneia ou respiração irregular, a gente vai começar então a ventilação positiva, né, a VPP. Então, a gente pode colocar o AMBU, né, que é o dispositivo de bolsa, válvula, máscara, ou o ventilador mecânico manual em T, né, que a gente tem que começar em, no máximo, 60 segundos tudo isso. Tem que ser super ágil, certo? Eu já posso aí instalar um monitor cardíaco de saturação também. E aí eu vou avaliando. Se essa frequência continua com menos de 100 batimentos, eu vou checar a técnica. Às vezes essa máscara não está bem acoplada, né? Vou avaliar de novo. Baixou mais a frequência cardíaca, está com 60, abaixo de 60, eu vou então fazer uma intubação orotraqueal, certo? E aí eu só posso fazer massagem se tiver com a criança entubada. Então, aí depois a gente faz a massagem, 3 massagens para uma aí VPP, coordenando então a massagem com a VPP. Continua menor que 60, aí a gente vai pensar em adrenalina, EV, certo? Então, a gente sempre vai avaliando e avaliando a técnica também. Então, a frequência cardíaca ela é o primeiro, né, o principal, na verdade, determinante para avaliação da necessidade de reanimação neonatal. E na reanimação, o importante é a ventilação. Então, observar essa técnica com a ventilação. Nas crianças menores de 34, que muda, né? Muda a questão dessa monitorização, que ela tem que acontecer mais precoce, né? E também a ventilação, ela vai ser feita com FI de uma frequência, né, de oxigênio de 30%, certo? E aí a gente tem essa diferença que na criança com mais de 34, a gente começa com 21%. Aqui a gente pode observar, ó, esse a gente chama de AMBU, mas na verdade o nome dele é bolsa, válvula, máscara, tá? Então, observar se ele está bem acoplado, a mão do profissional em C. A gente vai observar a frequência cardíaca, idealmente que seja através do monitor ou do aparelho de oximetria, mas se não for possível, às vezes na agilidade ali de fazer tudo, não dá tempo de avaliar, você precisa verificar. Então, verificar através do precórdia com o estetoscópio. Podemos ser feito também pela artéria braquial.
A massagem a gente vai fazer aí com os 2 polegares unidos, como a gente pode observar aqui, ou eles sobrepostos, um em cima do outro. Essa técnica aqui com 2 dedos, ela não é muito efetiva, certo? Esses 2 dedos sobrepostos, eles são dessa maneira assim, ó. A gente coloca um dedo, né, em cima do outro e vai fazendo, certo? Então, a gente tem que fazer numa frequência que a criança, né, atinge uma frequência aí de 100 batimentos por minuto. Então, vamos ao quadro que a gente vai falar sobre as drogas, né? Então, se não melhorou, a gente vai cogitar adrenalina. Então, pensa em expansores de volume, né, para poder melhorar aí o líquido, o volume circulante dessa criança, como Ringer lactato, ou mesmo soro fisiológico, e a adrenalina endotraqueal. Então, a gente quando vai fazer adrenalina endovenosa, a gente faz um acesso aí de catéter, de cateterismo umbilical. Então, enquanto esse cateterismo está sendo feito, a gente pode infundir diretamente na cânula traqueal e ventilar depois. Então, em dose única, né? Pela endotraqueal. E depois a gente faz, então, a adrenalina endovenosa, né? A gente vai infundir rápido na veia umbilical, né? Essa medicação ela é diluída e rediluída, né? Porque quando a gente pensa em neonatal, são quantidades aí bastante pequenas, realmente. Banho no neonato. Vamos para essa resolução da situação problema. O neonato, ele encontra-se na primeira hora de vida, né? Foi nascido de parto normal, está com idade gestacional de 38 semanas, peso de 3,5 kg, não teve intercorrência no parto, recebeu todos os cuidados, já está em aleitamento materno. Os sinais vitais estão estáveis, ele já apresentou diurese e mecônio em fralda, olha que beleza, né? A mãe afirma que o bebê está com sujidade no couro cabeludo e solicita um banho. Ao avaliar o neonato, observa-se que a sujidade relatada é apenas resquício do vernix, né? Então, como podemos proceder? Quanto tempo após o nascimento é possível banhar o recém-nascido? Existe um tempo determinado? Quais são as implicações de dar ou não banho nesse neonato? Primeira coisa que a gente tem que entender, o que é o vernix caseoso, né? Que é esse resquício de vernix ainda que a criança apresenta. Então, a criança, ela pode nascer apresentando aí, né, esse aspecto na pele dela, né? Então, ela é recoberta aí por um biofilme protetor, que é o vernix, e ele é uma capa aí protetora de água e que permite a maturação da pele, né? Lubrifica a pele e facilita a passagem também pelo canal do parto. Ela é mais abundante em recém-nascido a termo, pode estar presente também em recém-nascido pós-termo, mas ela é mais difícil de acontecer no recém-nascido prematuro, certo? Então, já que a gente sabe que ela tem essa ação aí impermeabilizante da pele, confere proteção, né? E ela também vai desaparecer entre 12 e 24 horas de vida dessa criança, e tem uma ação antibactericida também. Então, a gente percebe que essa proteção, ela é importante para a criança. Então, quando a criança nasce, eu não vou levá-la para dar banho imediatamente, porque se essa camada, se esse vernix, ele tem o objetivo de proteger essa criança, eu vou manter esse vernix, né? E aí, esse banho a gente pode postergar. Ele vai desaparecer naturalmente, né? Então, geralmente a criança nasce, a gente vai secar ela, coloca uma roupa, né? A manta e pronto. Tem maternidades que esperam aí 24 horas para dar o banho da criança, né? Então, não necessariamente precisa dar o banho e não precisa esfregar para tirar esse vernix também não, certo? Vamos no quadro ali que a gente tem mais informações, né? Então, nessas regiões das dobras, como axila, né? A gente vai remover em 24, 48 horas, que às vezes nessas partes ficam, né? Então, o ideal é que a gente faça, então, o banho, quanto mais postergar, melhor, né? No mínimo após 6 horas aí do nascimento. Então, nessa situação, problema, né? A intervenção mais segura para o neonato seria orientar a mãe sobre os benefícios do vernix caseoso, como a gente já comentou, e que o banho não vai ser feito naquele momento, que a gente vai prolongar esse banho para conferir, para deixar realmente que esse vernix faça o seu papel de proteção.
Vamos para o Kahoot aqui. O número do Kahoot é o 4320368. Eu vou esperar um pouco para vocês entrarem e a gente já começa o Kahoot. Vocês estão entrando aí, deixa eu só fazer um reforço de uma orientação, de uma informação que uma aluna trouxe aqui, né? Só para corrigir, que a Fabiana falou o seguinte, né? Que o recém-nascido, na verdade, não nasce totalmente sem anticorpos. Isso é verdade, né? Então, a imunidade da mãe que passa aí para o recém-nascido, ela é transmitida, certo? Mas não é uma imunidade aí tão adequada para protegê-lo contra todos os micro-organismos. Então, a importância do aleitamento materno, tá bom? Mas obrigada aí pela sua mensagem. Vamos para as questões. Neonatologia é o ramo da pediatria responsável pela assistência integral ao recém-nascido de 0 a 20 dias. É falso, pessoal. Ó, neonato é de 0 a 28 dias. Essa informação é super importante, até mesmo para vocês entenderem alguns estudos, certo? Então, neonatologia é de 0 a 28 dias. O sistema imunológico do recém-nascido é deficiente, o aleitamento materno confere imunidade passiva ao lactente. Aí, reforçando, né, aqui a mensagem que a Fabiana mandou pra gente, né? Na verdade, o sistema imunológico, ele é deficiente, ele não é totalmente isento, né, de um sistema imunológico funcionante. Mas ainda bastante aí refém da imunidade passiva, né? Então, é verdadeira. A temperatura ideal da sala de parto para prevenir hipotermia no recém-nascido ao nascimento é de 20 graus? É falso, pessoal. Se você estiver numa sala que vai nascer uma criança, observa se a temperatura do ar-condicionado está entre 23 e 26 graus. A última dessa rodada. Quanto menor a idade gestacional e o peso dos neonatos ao nascer, mais possibilidade de precisarem de reanimação. É verdadeiro. Então, depois a gente continua o nosso Kahoot, né? Vamos seguindo. Assistência de enfermagem no alojamento conjunto.
Então, o alojamento conjunto é um espaço onde a gente tem a presença da mãe e do bebê estáveis, né? É importante porque a enfermagem pode orientar nos cuidados com o recém-nascido, realizar alguns procedimentos, testes no recém-nascido, acompanhar o aleitamento materno, né? Possibilita o vínculo entre mãe e bebê. Nem sempre foi assim, né? A gente tinha aí os berçários antigamente, em que as crianças ficavam no berçário e as mães ficavam no quarto internado, então separados. E isso era uma prática bastante ruim, né? Porque a gente demorava para estabelecer o vínculo, o aleitamento, as mães saíam com bastante dúvidas em relação ao cuidado com o recém-nascido. Então, o alojamento conjunto tem vários benefícios, certo? Então, vamos entender esses benefícios. A humanização, né? A promoção do vínculo afetivo, como eu falei, interação dos pais e familiares, porque o profissional de saúde ele não vai orientar apenas a mãe, vai orientar os pais e quem tiver ali como rede de apoio dessa mulher. Permite a troca de experiência com outras mães. É uma oportunidade de aprendizado para as mães sobre os cuidados com o recém-nascido também, né? Como eu falei, a enfermagem que está preparada para dar essa orientação, né? Ela passa essas orientações e depois ela segue geralmente em casa, né, apenas com a família, sem a ajuda de um profissional. Então, esse momento é oportunizado para passar essas orientações. E redução de risco de infecção hospitalar. Um dos desafios é o aleitamento materno, né, para a equipe de enfermagem, né, porque é a equipe de enfermagem que realiza aí o manejo do aleitamento materno, né. Então, a gente vai observar se tem uma pega correta, se está na posição correta, se essa criança está alimentando, se está em livre demanda, quer dizer o quê? A mãe está oferecendo o seio a hora que a criança quiser mamar. Então, a gente tem que estar atento a isso e observar também se aquela mãe, se aquela família não tem muitas crenças, né? Não tem muitos mitos aí em relação ao aleitamento. Então, é importante orientar, porque esses mitos desfavorecem, né, que o aleitamento consiga aí ter sucesso. Então, no quadro, a gente vai ver essa imagem desse bebê, que ele está numa posição correta, a mãe está sustentando essa criança, ela não está, por exemplo, largada, né? Então, a gente sustenta a criança e perceba que a boca dela, né, ela está com os lábios voltados para fora, abocanhando a auréola. Então, a criança não abocanha o mamilo, ela abocanha a auréola. Então, o mamilo ele fica livre na boca da criança, dentro da boca. Por que isso? Se ele pega apenas o mamilo, há a possibilidade de fazer fissura e ele não consegue extrair de forma adequada o leite materno. Então, a gente tem que estar atento aí. E é importante que a mãe e o bebê saia de alta do alojamento conjunto quando esse aleitamento materno está efetivo, quando eles realmente conseguiram aí realizar esse processo de forma adequada. No quadro, a gente vai ver alguns procedimentos que a enfermagem faz no alojamento conjunto, né? Como, por exemplo, os sinais vitais os profissionais fazem. Quando você for verificar os sinais vitais de uma criança, sempre comece verificando pela frequência respiratória. Por quê, professora? Porque se você verifica os outros sinais primeiro, a frequência respiratória vai ficar alterada. Então, primeira coisa, você vai fazer o quê? Observar o abdômen da criança. Então, você nem vai mexer muito nela, só vai desnudar ali o abdômen e observar durante 1 minuto, contando essa frequência respiratória. Depois você vai verificar a frequência cardíaca através do estetoscópio na região precordial, vai verificar a temperatura axilar, verificar a dor, né? A pressão arterial, ela não é rotina, né? Nem neonato que esteja no alojamento conjunto. Mas se ele estiver numa UTI neonatal, a gente faz esse monitoramento através do monitor, ou mesmo para a gente poder avaliar, certo? Os dados antropométricos, a gente também verifica, né? Então, com a criança desnuda, precisa de uma balança digital, fita métrica, régua, e aí a gente vai verificar o peso, a estatura, o perímetro cefálico, que é o tamanho da cabeça, o perímetro torácico, que é o tamanho do tórax, e o perímetro abdominal. A gente faz também a profilaxia da oftalmia neonatal, né? Então, prevenção de oftalmia gonocócica.
A gente tem os protocolos mais recentes que indicam para fazer essa prevenção o uso de eritromicina a 0,5%, tetraciclina 1% e o nitrato de prata 1%, que antes era utilizado, agora ele só vai utilizar se não tiver realmente esses medicamentos que eu falei a princípio. A gente faz também a administração de vacina hepatite B, geralmente nas maternidades. Essa vacina é feita, né, ali mesmo, e também a gente faz a administração de vitamina K para prevenir hemorragias, né, no neonato. E também o banho, né? A gente faz aí o banho, observar nesse momento do banho se tem corrente de ar, o ar-condicionado está ligado, a temperatura da água, né? Tem que estar uma temperatura de 36 e 37,5. Não passar de 5 minutos do RN no banho, porque essa água vai perder calor, né? No fim ele vai ficar com frio. Então, nesse momento do banho, todas essas informações, a técnica que se utiliza, a gente oportuniza para fazer orientação para a mãe. Então, eu vou mostrar para ela como faz o banho e depois eu vou observar ela dando o banho também, né? Isso assegura que ela entendeu aquelas orientações. A gente também orienta em relação à higiene do coto umbilical. Então, a gente utiliza o álcool 70 e essa higiene a gente começa da base do coto, depois a gente segue para cima, certo? No momento do banho, lavar bem essa região, depois secar também. Então, sempre no banho e após a troca das fraldas, a gente faz aí essa higiene. Nós temos também, a gente vai ver no quadro, alguns testes de triagem neonatal, né? Então, a gente tem teste do olhinho, né? Que a gente é feito para identificar anomalias que podem comprometer a visão do neonato, é feito pelo pediatra. Teste da orelhinha, que é feito pelo fonoaudiólogo, que identifica aí precocemente problemas de audição. Teste da linguinha, também feito pelo fonoaudiólogo, identifica alterações que limitam o movimento da língua, como o frêmulo da língua. E esses dois testes aqui, ó, eles são feitos pela equipe de enfermagem, o teste do coraçãozinho e o teste do pezinho. Todos esses testes são regulamentados pelo Ministério da Saúde, então é direito de todos os neonatos fazerem, né, essa triagem logo que nascem. E as instituições devem se organizar para isso. No teste do coraçãozinho, né, ele vai auxiliar no diagnóstico de cardiopatias congênitas complexas, é de responsabilidade da enfermagem, como eu já falei, a gente utiliza o oxímetro em membro inferior e em membro superior. Então, a gente vai avaliar a saturação de oxigênio, né, desses dois membros. E aí, o valor tem que dar uma saturação igual ou maior que 95%. E uma diferença aí menor que 3% entre esses membros. Se der alguma alteração, a gente vai esperar 1 hora, repete o exame, se deu alteração de novo, é sugestivo aí que se faça exames cardiológicos, como a ecocardiografia. E aí, esse teste, para ser feito, precisa aguardar aí de 24 a 48 horas, né, antes da alta. Temos o teste do pezinho também. Esse teste é um teste de triagem neonatal. Então, eu tenho todas essas doenças aqui que esse teste vai fazer pesquisa. São doenças que podem aí provocar sequelas, alterações importantes na criança, né? Comprometendo, né, a sua questão cognitiva, neurológica. E aí, se essas doenças forem detectadas precocemente, há a possibilidade de iniciar o tratamento e evitar que essas complicações aconteçam. Então, super importante fazer esse teste, né? Então, a gente aguarda aí 48 horas, espera que a criança tenha se alimentado e depois a gente faz. Geralmente, a gente coloca a criança em posição vertical, a criança mamando, porque daí ela vai se sentir mais segura, não sente tanta dor. E a posição vertical para facilitar a saída de sangue. Então, a gente faz aí uma punção no calcânio da criança, observar para não pegar o osso do calcânio e vai extraindo aí sangue e preenchendo os círculos ali do filtro, como a gente pode ver ali na imagem, né? Então, aqui, ó, a gente vai colhendo o sangue do pé da criança, preenchendo aí esses círculos
né? E aí a gente faz o teste, sai o resultado. Se estiver alterado, essa criança vai ser acompanhada por um serviço especializado, fazendo todo o tratamento aí para não ter as complicações decorrentes dessas doenças. Orientações de alta. Vamos entender essa resolução da situação problema, porque desde o momento em que a criança chega no alojamento conjunto, a equipe de enfermagem já pensa nesse momento de alta. O objetivo é que essa mulher, essa família, esteja preparados para os cuidados com essa criança em casa, né? Então, vamos observar essa situação problema. Durante a abordagem para a orientação de alta, realizado pela enfermeira Lívia, fica nítido que CR está extremamente insegura quanto aos cuidados básicos com o neonato. Tem dúvidas sobre o banho, troca de fraldas, coto umbilical e roupa do neonato. Então, considerando que o binômio permanece aproximadamente de 36 a 48 horas internado, como que a gente explica essa insegurança? Então, como você pode ajudar a enfermeira Lívia a resolver a situação? Então, primeiro ponto, numa situação dessa, uma situação dessa não é para acontecer, né? Essa equipe, ela tem que estar organizada, planejando aí os cuidados e orientações a essa mulher e a essa família, né? Orientando no momento em que faz, ela observa, depois você observa ela fazendo, para que ela fique segura. Porque no momento lá, depois de 36, 48 horas, quando ela for para casa de alta, após a alta, ela vai seguir com aquelas orientações, né? Ela vai seguir sem a ajuda do profissional. Então, o objetivo é aproveitar esse período que ela está ali. E olha que a gente tem já maternidades que não esperam 48 horas não, né? Já estão liberando aí com 24. Então, a equipe tem aí menos tempo para fazer essa abordagem toda. Mas é super importante que seja feita. Então, se isso não aconteceu, teve o quê? Uma falha nesse processo de planejamento da alta, né? Ou uma falha nesse processo de trabalho que precisa ser revisto, né? Ou alguma falha aleatória ali que essa mãe acabou saindo sem essa orientação, sem saber isso. Nesse caso, o que fazer, né? O profissional pode conversar aí com a equipe médica para tentar segurar essa alta, para que ela não saia, para que ela possa aí receber essas orientações de forma adequada, ou também indicar a rede de apoio necessária aí para dar todas essas informações. Vamos ver no quadro, então, sobre todas essas questões aí, né? Teve uma falha no planejamento, né? A gente vai, então, desde o momento em que ela chega, a gente tem que estar com foco na necessidade imediata da mãe, né? Observar aí se ela está segura para ir para casa. E nesse caso, a gente vai orientar sobre as redes disponíveis de apoio para auxiliá-la. Quais são essas redes? Ambulatórios, a própria unidade básica de saúde, né? A própria instituição de saúde ali, maternidade, hospital, né? Que ela teve aí essa criança, certo? Então, a gente vai fazer todas essas orientações para que ela esteja aí amparada de profissionais, não ali, não somente ali, mas em outros serviços também. A saúde do binômio e família. Vamos entender então esse conceito, né? Que é tão importante, essa abordagem do enfermeiro acontecendo não só para a mãe, mas para o pai, para a avó, para a tia, para a sogra, né? Para toda a família que vai compor a rede de apoio dessa mulher, né? A rede de apoio mais direta dessa mulher. Toda mulher que tem um filho, é importante que ela tenha uma rede de apoio, né? Porque muitas vezes sozinha ela tem muitas dificuldades. Só que se essa rede de apoio ela apresenta ideias, informações muito diferentes, isso pode causar mais insegurança para a mulher. Então é importante que a equipe dê as informações para a família toda, porque daí todos vão falar a mesma língua, pelo menos a gente acredita que sim, né? Vamos ao quadro então, porque a instituição ela trabalha com esse pensamento aí da mulher na sua residência, né? Então é importante ter essa rede de apoio, como eu falei. Então essa participação da mãe e da família nos cuidados com o neonato, ela deve acontecer nesse momento de orientação que acontece no
no alojamento conjunto e também orientar a família como um todo. E isso vai fazer com que aumente a possibilidade aí de que essas orientações realmente sejam seguidas. Então, eu tenho focos aqui, né, dentro do plano de alta, que eu tenho que fazer em cada período, né? Esse plano de alta, ele começa desde o momento em que a gente recepciona o binômio. O que é binômio? A mãe e o seu filho, ali no alojamento conjunto, né? Então, as necessidades imediatas, elas consistem no aleitamento materno, ali nas primeiras horas após o nascimento. E então, a gente vai dirigir as nossas atenções, os nossos esforços para isso. Depois, a gente tem as necessidades imediatas, que diz respeito aí aos cuidados com o neonato. Troca de fralda, higiene do coto, banho, né, entre outros. Então, a gente vai ajudar nessas necessidades, né, auxiliar nessas necessidades. E depois, as tardias, né, que pensando nessa mulher já em casa, no pós-alto. Então, quais orientações que são importantes para dar para essa mulher, para que ela minimize aí as complicações que podem ter em casa. Então, o que ela fazer, por exemplo, para evitar uma dermatite, né, orientar para restringir visitas em casa, nesse primeiro momento não sair para passeios com essa criança, né? Então, são algumas orientações que você faz com o objetivo dela lá em casa, na casa dela, né? Então, de forma tardia, com objetivo tardio. Então, as redes de apoio também a gente vai orientar. Então, cada serviço ali, o que tem disponível, o que pode fazer. No quadro, a gente vai ver, então, a gente tem a Unidade Básica de Saúde, que é a porta de entrada do SUS. Lá, eles oferecem serviços de pré-natal, puericultura. Então, essa criança segue no acompanhamento com a puericultura. A imunização, as vacinas também são feitas ali. Aqui a gente tem, dentro da Unidade Básica de Saúde, uma equipe saúde da família, né? Que vai fazer uma atenção no domicílio. Então, na primeira semana de nascimento da criança, quando ela está em casa, essa equipe vai até a casa, ou deve ir até a casa desse binômio, para fazer esse acompanhamento, orientar de alguma dificuldade que ela vem tendo, né? Temos também os ambulatórios especializados, né, tanto para pré-natal de alto risco, como para exames específicos, como também para situações em que a criança apresentou alguma alteração nos exames e segue com esse acompanhamento especializado. Hospitais, né, que vão fazer aí o parto e dão toda uma assistência cirúrgica, uma assistência clínica. Em relação à imunização do neonato, as duas primeiras vacinas que a gente faz, né, é a vacina BCG, que faz logo que nasce, protege contra BCG, contra hepatite B, perdão. Fazemos via intramuscular, no vasto lateral da coxa. Esse direito aqui vai depender do local que você está, do município que você está trabalhando, tá? O Ministério da Saúde, ele não especifica qual lado, mas pode ser que você vá trabalhar num município que vai especificar o lado que é para fazer, tá bom? Depois a gente tem a BCG, que ela vai prevenir contra a tuberculose, ela previne contra as formas graves aí de tuberculose, que é a meningia e a miliar, né? Então, a gente vai fazer no braço direito, na região deltoide. Ela é intradérmica, nem toda maternidade faz já a BCG ali, vai depender de como está organizado o serviço de saúde, mas geralmente encaminha para fazer na unidade básica de saúde. Faz a hepatite B ali na maternidade, mas geralmente encaminha para fazer a BCG no serviço. Orientar aí, em relação à BCG, que essa vacina ela vai formar um processo inflamatório, né? Onde a gente vai ter ali uma crosta, depois uma cicatriz. Mas que hoje a informação, né, que nós temos é que após 6 meses, se a criança não apresentou a cicatriz, a gente não faz mais outra dose de BCG. Se ela tem ali o comprovante que foi feita uma vacina, a gente considera então que ela está imunizada. Resolução da situação problema sobre abandono do neonato. Vamos entender então essa questão de abandono ao neonato. Vamos ao quadro.
Você acaba de receber o plantão em uma unidade de alojamento conjunto e foi chamado pela técnica de enfermagem para atender a puérpera CA de 21 anos que diz que não quer o neonato. Ao chegar no quarto, você estabelece uma relação de confiança e ela relata que mora em outro estado, que a família não sabe da gravidez, que o filho é fruto de um relacionamento extraconjugal e o suposto pai a abandonou. Então, como resolver essa situação? O que você faria diante de uma situação dessa? Você trabalha no alojamento conjunto e a mãe fala que não quer o filho, né? Nesse caso, o enfermeiro parte do princípio do acolhimento, né? Primeira coisa, a gente vai acolher, até mesmo para entender essa situação, os motivos dela, né? E a gente não julga, certo? Ela tem esse direito, né? Tá resguardado esse direito de querer dar para adoção o seu filho. E aí, nesse caso, a gente acolhe essas informações e o enfermeiro pode realizar os encaminhamentos. Professor, enfermeiro pode encaminhar? Pode, enfermeiro pode encaminhar, nesse caso, para o assistente social, pode encaminhar para o psicólogo. Esses profissionais vão fazer a abordagem específica de suas áreas, realizando os encaminhamentos necessários aí para essa situação. Tudo bem? Vamos ao quadro, então, que a gente, né, resumindo aí tudo aquilo que a gente comentou agora, né, que todas as informações são importantes aí para a gente entender os motivos de decisão da mulher, que a gente realiza os encaminhamentos e que esse neonato em situação de abandono, ele continua internado, né, até a decisão, que a decisão dos órgãos competentes seja tomada. Geralmente, ele é encaminhado para abrigo infantil até que ele seja adotado, né? Só que a gente tem casos aí em que, principalmente relacionados à drogadição, fatores econômicos, em que as mães abandonam seus filhos nas vias das ruas, né? Deixa essa criança totalmente exposta ali, muitas vezes podem até morrer por conta disso, né? Abandonam realmente ali, não num serviço de saúde como alojamento conjunto, como essa situação que a gente colocou, mas realmente jogam seus filhos na rua, como a gente vê nos noticiários. Nesse caso, é passível aí de ação penal para essa mulher, né? Então, é importante que essas mulheres recebam essas informações durante o pré-natal também, né? Ela pode optar por não querer o filho. E aí, esse profissional tem que estar preparado também para saber os encaminhamentos que ele vai dar nessas situações. Vamos para o Kahoot, a gente vai continuar aí o nosso Kahoot. O alojamento conjunto é uma unidade destinada à assistência integral ao binômio instável? É falso, né, pessoal? Na verdade, no alojamento conjunto, fica ali a mulher, a mãe, com o seu filho, quando eles estão estáveis, né? Porque a gente pode ter situações em que o recém-nascido não tá estável, pode estar numa UTI, pode estar numa UCI também. A mãe também pode ter intercorrências, sendo internada em UTI, por exemplo, né? E nesse caso, eles não vão estar em alojamento conjunto, tá? Então, ali só fica realmente binômio estável. O enfermeiro é responsável por realizar o manejo da amamentação com pega e posição corretas. É verdadeiro, né? O enfermeiro é um profissional super importante nesse processo de amamentação, porque é o profissional que fica mais perto ali dessa mulher, né? Então, ele vai fazer
assistência em relação à amamentação, né? Observando a pega, a posição, corrigindo, né? Orientando, reforçando informações, desfazendo mitos. Vamos ver a próxima. O teste do coraçãozinho auxilia no diagnóstico de cardiopatias congênitas complexas. Será que é isso que ele faz? É verdadeiro, né? Então, o teste do coraçãozinho, que a gente utiliza aí o oxímetro, né, para poder avaliar a saturação do membro superior e do membro inferior. Se tiver com uma saturação menor, né, que 95, ou se essa diferença entre essas duas verificações for maior que 3%, indica para a gente uma alteração, né? E aí a gente parte dessa alteração para investigar cardiopatia congênita. E a última questão, que é a seguinte: o plano de alta do binômio, ele inicia-se na admissão, com planejamento e foco nas necessidades imediatas, mediatas e tardias. É verdadeiro, pessoal. Então, desde o momento em que a gente recepciona esse binômio no alojamento conjunto, a gente já está trabalhando, já está planejando a alta deles, certo? E quais são as ações, né, que a gente utiliza aí para incluir nesse planejamento? Ações que a gente tem que fazer para que essa família, para que essa mulher tenha entendido essas orientações, né? Para que esteja preparada para seguir com esses cuidados sem a assistência de um profissional em casa. Então, tem as necessidades imediatas, que diz respeito ao aleitamento materno, né? Então, a gente faz aí as orientações necessárias para que ele seja iniciado logo nas primeiras horas após o nascimento. Depois, as mediatas, que diz respeito aos cuidados realmente com o recém-nascido, né? Como dar o banho, higiene do coto, troca de fraldas, como tem que ser essa troca de fraldas, qual a frequência. A gente vai também fazer orientações aí tardias, como, por exemplo, aquilo que a gente sabe que pode acontecer na residência dela, a gente já se antecipa para fazer a orientação, né? Então, como prevenir dermatites, evitar aí uma frequência de visitação nesse primeiro momento e também passeios com essa criança, né? Orientar sobre a rede de apoio que ela pode ter caso tenha alguma dificuldade também, certo? Vamos ver quem ganhou, né, no Kahoot, vamos lá. Em terceiro lugar, o Valdeci, parabéns, Valdeci. Em segundo, a Daniela, muito bem, Daniela, parabéns. E em primeiro lugar, a Jane, de Seabra, Bahia, parabéns. Muito bem, pessoal, obrigada aí pela participação de vocês. Continuem assim, estudando bastante. Vamos recapitular aí a nossa aula, né? A gente falou sobre adaptação neonatal, né? A importante a adaptação que acontece após o nascimento, né? Essa adaptação extrauterina, fora do útero, principalmente a questão da circulação e da respiração, tanto que a gente tem a reanimação, porque isso pode ter uma falha de adaptação, né? Então, a gente tem que estar preparada ali para os primeiros cuidados em relação à reanimação. A gente também comentou sobre a assistência do neonato na sala de parto, né? Então, o que essa equipe tem que estar preparada no momento do parto em relação ao Apgar, clampeamento, coloca no colo da mãe. Tem alguns procedimentos que a gente faz também, né? Então, o que está estando aí, sabendo todo esse processo, também cuidando da sala, do ambiente, da temperatura dessa sala,
de parto, os procedimentos, os equipamentos, a gente tem que testá-los, certo? O alojamento conjunto também a gente abordou, que é a possibilidade da gente ter o binômio juntos ali e receber todas essas orientações e assistência. A gente vai observando intercorrências também, tá? Porque ele pode estar estável e não ser mais estável. Então, a gente também observa essas intercorrências. A alta hospitalar do binômio, que é todo esse planejamento. E também falamos sobre o abandono neonatal, né, que o enfermeiro tem que estar preparado quando ele se depara, então, com esse tipo de situação, certo? Eu agradeço aí a atenção, né, a participação do Kahoot, de mandar aí as considerações também da Daniela. Foi muito legal. Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima.